Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 1º de novembro. Lavagem de dinheiro. A Polícia Civil investiga influenciadores digitais por sorteios ilegais. Mudança no Pix. A medida que traz mais segurança começou a valer hoje. E ainda, o Dia de Finados. Os cemitérios se preparam para o feriado com horários especiais. É agora no Brasil TV. No Rio de Janeiro, a Delegacia de Defraudações fez uma operação contra influenciadores digitais envolvidos num esquema ilegal de jogos de azar. Na casa do MC Pose do Rodo e da esposa Viviane Noronha, no Recreio, a polícia apreendeu 2 carros de luxo e joias de ouro. Além de 11 celulares, 4 tablets, 4 coletes, 2 simulacros de pistolas e 1 de espingarda. Viviane foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão da Operação Rifa Limpa, da Delegacia de Defraudações, contra uma quadrilha acusada de promover rifas e sorteios ilegais pela internet. Eles têm auferido cada vez mais ganhos ilícitos em detrimento de um número indeterminado de pessoas que compram bilhetes dessas rifas ilegais acreditando na lisura do processo. O nosso setor de inteligência apurou que a movimentação bancária desses envolvidos é atípica, ou seja, há um fluxo financeiro incompatível com a renda declarada por eles. Pose do Rodo é investigado pela Polícia Civil, mas não foi alvo na operação de hoje. Numa rede social, ele negou qualquer irregularidade. Mas está super tranquilo, que não foi nada de errado. Creio eu que até semana que vem já está tudo resolvido. Meus carros, meus ouro, meu celular, tudo que levaram, porque levaram tudo, mas tranquilo também, valeu? Só passando para acalmar todos vocês, tá? Eu e minha esposa aqui dentro de casa, tá tudo tranquilo, tudo sendo resolvido com nossos advogados. Entre os alvos de buscas na operação de hoje estão o também cantor MC Jonathan Costa e o médico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, cirurgião plástico preso em 2022 por manter uma paciente em cárcere privado depois de complicações num procedimento. Segundo a polícia, Bolívar sorteava valores de R$10 mil e até cirurgias plásticas. Agentes também estiveram nesse depósito de bebidas em Curicica. O dono também é investigado. Na Boiúna, os policiais fizeram buscas na casa de Leandro Medeiros, conhecido como Lacraia. No total, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em vários endereços do Rio. Os policiais apreenderam, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, vários veículos de luxo, como, por exemplo, todas essas motos, aquele quadriciclo verde avaliado em R$50 mil, e esses carros estacionados aqui no pátio da Cidade da Polícia. Só os 2 encontrados na casa do MC Pose do Rodo, juntos, custam cerca de R$2 milhões. De acordo com as investigações, os sorteios realizados pelos alvos nas redes sociais se apropriam dos critérios dos sorteios da Loteria Federal para dar aparência de credibilidade, mas usam um aplicativo personalizado e não auditado, que pode facilmente ser manipulado. Para fazer rifas no Brasil, é preciso uma autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática também é exclusiva de instituições sem fins lucrativos. As rifas não podem ter fins lucrativos. E o que observamos é totalmente ao contrário. Esses influenciadores, eles só têm a finalidade de lucrar. Então, vai de encontro à norma reguladora. Nós não conseguimos contato com os outros alvos da operação citados na reportagem. Na Bahia, o suspeito de matar um ex-ator mirim se entregou à polícia. O Mauro Anchieta traz as informações. O suspeito que se apresentou à polícia estava com mandado de prisão em aberto desde quarta-feira passada. O Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL, foi à delegacia de Trancoso, no sul da Bahia, acompanhado de um advogado. Ele agora está à disposição da Justiça. Outros 2 suspeitos de participação no crime também têm mandado de prisão.
Felipe Souza Bruno, conhecido como Zing, e Anderson Nascimento Sena, o Danda, estão foragidos. De acordo com a polícia, esses dois já tinham outros mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. O ex-ator mirim João Rebelo foi morto a tiros em Trancoso no dia 24 de outubro. Ele estava sozinho dentro de um carro quando os homens chegaram e atiraram a queima-roupa. As investigações apontam que João Rebelo foi morto por engano. Segundo a polícia, João não tinha envolvimento com nenhuma atividade criminosa. Mauro Ancheta para o Brasil TV. A Receita Federal fez a maior operação terrestre nas fronteiras brasileiras durante o mês de outubro. As ações foram feitas simultaneamente em 9 estados. Durante os 10 dias de Operação Fronteira, a Receita Federal apreendeu cerca de 130 milhões de reais em produtos ilegais, como drogas, eletrônicos contrabandeados e cigarros. Isso é 4 vezes mais do que foi apreendido na mesma operação no ano passado. Os trabalhos foram realizados em 9 estados, que ficam na fronteira do Brasil com outros países. Quase 20% das apreensões foram de cigarros, incluindo os eletrônicos. Esse parece um copo de milkshake, mas na verdade pode conter substâncias desconhecidas e nocivas. A maioria dos cigarros eletrônicos apreendidos no Brasil veio do Paraguai. Os nossos vizinhos não têm mar, então esses produtos são feitos na China e desembarcam nos portos brasileiros e depois seguem ao Paraguai. Agora, uma nova regra da Receita Federal proíbe a circulação dessas mercadorias em território nacional. Os produtos que nós apreendemos, que vêm de outros países para dentro do Brasil, já passaram pelo Brasil. Já passaram pelos portos brasileiros. O Brasil tem tratados internacionais que permitem o uso dos portos brasileiros para esse trânsito. A Receita Federal está mudando o entendimento, ou pelo menos o enfoque da fiscalização, e reconhecendo que a soberania nacional garante a atribuição da Receita Federal em fiscalizar também esse trânsito aduaneiro. Outra medida da Receita anunciada em outubro foi a suspensão do CNPJ das empresas flagradas vendendo, anunciando ou importando cigarros eletrônicos. Muita gente vende no seu estabelecimento cigarro eletrônico sem saber que aquilo lá é ilegal. Então nós atuamos num primeiro momento na educação dizendo, olha, não venda produto contrabandeado, isso é crime. O segundo momento é suspender imediatamente o CNPJ do estabelecimento em que for encontrado esses produtos contrabandeados. Nós iniciaremos essa ação de suspensão imediata do CNPJ com cigarro convencional e com cigarro eletrônico. 16 carretas saíram de Mato Grosso do Sul e vieram para o Paraná. Elas estavam carregadas com quase 6 milhões de maços de cigarros e 167 mil unidades de cigarros eletrônicos. Os produtos foram apreendidos na Operação Fronteira e em outras ações realizadas neste ano pela Receita Federal. Parte das apreensões já começou a ser destruída em Foz do Iguaçu. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o colapso no atendimento da maior maternidade do Tocantins. Carly Cristina Vieira tinha 30 anos, era esteticista e técnica de enfermagem. Estava grávida do primeiro filho, Lorenzo. Um sonho muito desejado. Mas na hora do parto no Hospital Dona Regina, em Palmas, tudo acabou. A vida dela e do bebê foram interrompidas e o caso parou na polícia. A família registrou um boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias. Segundo o documento, a irmã da vítima relatou que no dia anterior à morte, mesmo diante de sintomas como febre e dores, a Carly foi medicada e liberada por uma médica clínica geral, sem passar por exames para identificar a causa ou avaliação do estado de saúde. Houve dificuldades também para obter o prontuário médico. A família foi informada que ele só estaria disponível em um prazo de até 30 dias, o que aumentou a insatisfação e a desconfiança sobre a transparência do atendimento. Um dos motivos também que fundamentou o boletim de ocorrência é saber o que ela tomou, quais os procedimentos foi tomado no primeiro dia, o que foi realizado no primeiro atendimento, por que ela foi liberada, por que não foi feito exames laboratoriais, não foi feito toque, não foi feito ultrassom, esses questionamentos que nós precisamos ter mais informações.
A Polícia Civil está investigando o caso como homicídio culposo. A médica que deu alta para Carly não teria a especialização adequada para atender gestantes nas condições dela. Segundo o Ministério Público, faltam no Dona Regina médicos ginecologistas, obstetras e pediatras. Funcionários do Hospital e Maternidade Dona Regina informaram o governo do estado e os órgãos de controle ainda em setembro de que a partir do dia 23 de outubro a escala de médicos da unidade não estaria completa, o que poderia afetar diretamente o atendimento das gestantes. Na semana passada, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina se uniram e também comunicaram sobre o colapso. Dados do portal Integra da própria Secretaria de Saúde apontam que esse ano no estado 10 mulheres morreram durante o parto. Desses casos, 7 estão sendo investigados. O mesmo portal informa que só esse ano 145 bebês morreram em unidades do estado, sendo 108 com até 7 dias de vida e 37 entre 7 e 28 dias. A Promotoria de Justiça da Saúde foi até o Dona Regina nesta quinta-feira para uma inspeção e investigar as denúncias sobre os óbitos recentes na unidade. O Ministério Público já instaurou hoje um procedimento para investigar isso que ocorreu no Dona Regina ontem e tomar providências. Se não surtir efeito até esse final de semana, o Ministério Público vai propor uma ação judicial. A Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins disse que trabalha para fortalecer a rede hospitalar com ênfase no Hospital e Maternidade Dona Regina. Entre as ações da gestão estão chamamentos públicos para contratar médicos especialistas em ginecologia, obstetrícia e pediatria, além da instituição de indenização para profissionais de saúde que atuam em plantões extraordinários. Disse também que fez a publicação no Diário Oficial de uma indenização específica por procedimentos obstétricos no Dona Regina, buscando suprir a falta de especialistas e incentivar as equipes. Sobre o caso da Carly Cristina Vieira, frisou que seguiu todos os trâmites internos e aguarda o relatório do IML para tomar as medidas necessárias. E a água começou a voltar nas torneiras dos moradores da região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, depois que assaltantes roubaram a fiação da maior estação de tratamento da cidade. Você viu isso aqui ontem. O Pedro Hugo tem mais informações. Priscila, aqui em João Pessoa, o abastecimento de água já começou a ser restabelecido por volta das 2h20 da madrugada de hoje. A Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, a Cagepa, no entanto, informou que a volta da água para as torneiras não é imediato e que isso deve acontecer aos poucos ao longo do dia. Ao todo, 80% de João Pessoa e a totalidade dos territórios do Conde e Cabedelo foram afetados. A projeção é que mais de 760 mil pessoas foram afetadas. O presidente da Cagepa disse que o prejuízo total, contabilizando gastos com cabos e faturamento, que deixou de ser registrado, passa com folga da casa de R$1,5 milhão. A Polícia Civil da Paraíba investiga o roubo e acredita numa ação planejada e bem organizada. O crime aconteceu por volta de 9 horas da noite de quarta-feira, quando um grupo de aproximadamente 10 homens armados chegaram à estação elevatória de água bruta de Gramame e roubaram diversos cabos de cobre responsáveis pelo funcionamento do serviço. Os ladrões estavam em busca dos cabos de cobre pelo alto valor de venda no mercado clandestino. Até o momento, ninguém foi preso. De João Pessoa, Pedro Hugo, para o Brasil TV. Agora vamos falar de Pix? As novas regras já estão valendo. O que acontece? Aparelhos novos vão ter limites de transferência reduzidos e, se o usuário quiser, vai ter que pedir aos bancos para aumentar esses valores. Quem explica tudo para a gente é a Maria Fernanda. Essas novas regras de transações do Pix foram apresentadas pelo Banco Central, elas passam a valer a partir de hoje e, na prática, o que isso significa? É que vai limitar os valores que são transferidos via Pix pelo celular ou então por um computador que não estão cadastrados no Banco Central. A gente preparou uma arte para explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar, como é que vai ser
essa medida. Se o aparelho, por exemplo, ele nunca realizou uma transferência de Pix daquele cliente, tá? Essas transferências elas serão limitadas até R$200 por transação. E o limite máximo de R$1.000, somando ali todas as transações do dia, tá? Os limites valem até que o usuário confirme junto ao Banco Central que tem aquele novo aparelho de celular e aí pode sim ser liberado para outras transações maiores. A gente tem algumas imagens aí do banco, enquanto a gente passa algumas outras informações, para dizer que essas regras, elas só valem apenas para aparelhos novos. Por exemplo, você já usa o Pix em um celular ou computador atualmente? Então, você não vai ser impactado, ao menos, claro, que você troque de aparelho telefone, celular, por exemplo. De acordo com o Banco Central, essas novas regras, elas mesmo assim, se o fraudador tiver acesso ao login e à senha da pessoa, por exemplo, ela não vai conseguir fazer transferências maiores do que esses valores dentro de um computador ou de um celular que não esteja cadastrado no Banco Central. E olha, antes de encerrar, a gente fala o seguinte, que o Banco Central também estipulou algumas regras para os bancos, ou seja, as instituições, até por questão de segurança. Isso diz, por exemplo, naquela situação do gerenciamento de golpes, né, de alerta de golpes e fraudes. Então, ou seja, ele tem ali que alertar e ficar de olho, por exemplo, se a pessoa fez uma transação atípica ou então uma transação que ele não está acostumado a fazer. Então, o banco, se observar aquilo, já tem que alertar o cliente de que pode ser um golpe. E também tem que colocar em aplicativos ou então no próprio site do Banco Central aquelas informações para que o banco e também o cliente, claro, esteja informado do que pode ou não pode ser um golpe. E nesse período de transição da estiagem para a chuva, os temporais com ventos fortes são muito comuns no Acre. É também nessa época do ano que aumenta o número de acidentes com energia elétrica. Os ventos destelham casas, derrubam árvores, postes e partem cabos da rede elétrica. Essa é uma situação bastante comum. E comum também, infelizmente, é a quantidade de pessoas que perdem a vida ou sofrem graves acidentes por desatenção, imprudência e total falta de preparo para lidar com situações que exigem a presença de quem realmente conhece e é qualificado. Ao se deparar com qualquer situação que envolva a energia elétrica, a orientação é buscar a ajuda de um profissional ou da concessionária responsável pelo fornecimento. Se tiver em momentos de temporal, em momentos de chuva forte, procure um abrigo, primeira coisa, até porque temos descargas elétricas também. Mas a questão dos cabos, tente não ficar embaixo de árvores. A árvore ela pode cair, pode quebrar algum cabo. Esse cabo ele pode estar com energia e a pessoa tomar um choque. Além das situações ocasionadas pela chuva e descargas elétricas, uma das principais causas de acidentes com eletricidade está relacionada a bombas d'água, fiação mal feita e exposta. As pessoas, às vezes, não querem esperar a equipe chegar pela dificuldade do acesso que a gente enfrenta. E isso é um risco, porque elas se colocam em risco. Risco de vida, inclusive. E tem a questão da bomba d'água. A questão da bomba d'água, infelizmente, é muito comum e mata muito aqui no estado. São instalações que as pessoas fazem de forma errada. A maioria são bombas vazando eletricidade. Quando for instalar uma bomba d'água, procure um profissional habilitado, um profissional que de fato vá fazer a instalação da forma correta para não gerar risco. Amanhã é dia de finados e os cemitérios se preparam com horários especiais. Nos últimos 2 anos, seu José Antônio mudou de ramo na prestação de serviços no cemitério. Ele não lava mais túmulos. Percebeu que lucra mais dando uma nova pintura aos jazigos. Antes sempre eu lavava só as gavetas, as catatumbas e os outros túmulos grandes, né? Mas hoje, de 2 anos para cá, estou lá só pintando e abrindo letreiro, né? O seu Milton é pedreiro. Quando se aproxima o dia de finados, ele percebe que muitos familiares dos falecidos precisam reformar os túmulos. A clientela aqui é super maravilhosa. Só hoje já fez quantos serviços?
Uns 3. E ainda tem o sábado, vai estar por aqui também? Vou sim, com certeza. Seu José aprovou o trabalho do pedreiro, que emendou a pedra de mármore que estava quebrada. Com esse jeito aí já não é comigo, eu boto um pedreiro para ajeitar. Normalmente, o maior cemitério do estado, esse aqui, o São João Batista, ele abre ao público às 7h30 da manhã. Mas, por causa do dia de finados, ele já abre ao público a partir das 5 da manhã. Desde ontem, quinta-feira, já foi às 5 da manhã aberto hoje e no dia santo, dia de finados, também. Mesmo na véspera do dia santo, encontramos várias pessoas visitando o cemitério São João Batista, o maior da capital. Dona Suzana já aproveitou e contratou o serviço de lavagem do túmulo. Já trouxe flores para o túmulo do marido, que morreu na última pandemia. Na véspera, que é um dia tranquilo, entendeu? É um dia também que eu estou podendo vir, então amanhã eu sei que é um dia muito movimentado, é muita gente, então hoje foi um dia melhor. E justamente por causa da movimentação do feriado, os floristas esperam um aumento nas vendas. As lojas estão abastecidas de coroas, arranjos de flores avulsas, muito procuradas para homenagear familiares e amigos no dia de finados. Para dar conta de tanta demanda, muitos comerciantes precisaram antecipar os pedidos e garantir um estoque extra. Sempre nas datas comemorativas a gente se prepara também com antecedência. Aí tem que ser com bastante antecedência para que tudo fique organizado, né? Tudo saia de acordo como o cliente merece. Além disso, muitas floriculturas estão apostando em arranjos personalizados e em uma variedade de preços para atender desde quem busca algo mais simples a quem prefere um tributo mais elaborado. A expectativa dos lojistas é de um aumento de 100% nas vendas em relação a um mês comum. Nós temos as coroas fúnebres, ramalhetes, calandiva plantada, margarida plantada, são esses que mais saem nos dias dos finados. Veja a seguir, Enem 2024. Saiba o que comer para melhorar o seu desempenho na prova. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta para falar do Enem 2024. A preocupação deve ser só com o conteúdo, mas também com a alimentação antes e durante as provas. Desde o início do ano, a Camila tem seguido uma rotina de estudos com foco no Enem. Ela faz curso técnico de mecânica no IFMS, mas o sonho mesmo é entrar no curso de jornalismo. Ela sabe que o Enem é uma prova com muitas matérias que exigem concentração do participante. Por vezes, uma prova bem cansativa. Para lidar com isso e se preparar para o exame, a estudante também cuida da alimentação. A gente sempre tem prioridades em coisas que a gente já tem costume de comer, coisas mais leves para levar para a prova, evitar coisas gordurosas que possam sujar, bebidas com gás que podem estourar na hora da prova, te sujar, te causar incômodo, guardar tudo em potes ou em recipientes que sejam mais dinâmicos na hora da prova e sempre se apoiar em coisas que te façam bem e não possam te causar um mal-estar, sabe? Pode não parecer tão importante assim, mas cuidar da alimentação também faz a diferença para quem está se preparando para uma prova. É que o nosso cérebro tem uma ligação direta com o intestino. É isso mesmo, doutora? Sim, é isso mesmo. O que acontece? O nosso cérebro, ele pesa menos de 2% do nosso peso corporal. Porém, ele gasta 20% da nossa energia total. Então, tudo que eu como, 20% é responsável pela energia cerebral. Então, para ter foco, disposição, energia, concentração, eu preciso me alimentar adequadamente. E o que comer antes da prova? Alimentos ricos em fibras, em bons carboidratos. Então, por exemplo, fazer um jantar com um pouco de arroz, feijão, carne, legumes, salada. E durante a prova, a nutricionista separou algumas opções de lanche. Aqui nós temos opções de lanches que a gente pode levar para comer durante a prova, Nós temos banana, castanhas e chocolate amargo. Nós temos um sanduíche de pão integral com patê de atum. Nós temos biscoito de arroz integral, um pouquinho de castanhas, uva passas e castanha de coco. E para finalizar, frutas vermelhas, uma maçã e uma barra de castanhas com uva passa. Além de se alimentar, o candidato também precisa se hidratar.
Segundo os médicos, a falta de água no organismo pode causar raciocínio lento, dificuldade de concentração e irritabilidade. Para saber lidar melhor com as emoções, a psicóloga dá dicas que ajudam a não ficar tão ansioso. Preste atenção no momento presente, em tudo que está acontecendo. Ative os seus sentidos, digamos assim. Converse com pessoas que você gosta, vai dar boas risadas, fique um pouco mais com seus familiares. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e excelente fim de semana para você. Tchau, tchau.